Esse aqui foi o meu primeiro caderno de oração. E ele começou, gente, um caderno simples que eu tinha em casa. É um caderno muito bonitinho, gosto muito de ter caderno. E aí eu falei, vou começar a anotar minhas orações. Esse aqui é um caderno de 2020. E as primeiras vezes que eu anotei as minhas orações foi aqui. Só que eu comecei tentando anotar as minhas orações como se fosse um diário. Eu queria anotar todos os dias. E aí, no primeiro ano, que foi 2020, eu só consegui anotar 3 dias, gente. Eu não consegui anotar mais que isso, porque é muita coisa para você anotar. Mas foi uma boa experiência. Eu lembro que eu anotei, né, as coisas e ainda marquei de amarelo o que tinha dado certo. Eu não posso mostrar para vocês não, tá? Mas eu vou aqui olhando, lembrando e explicando. Aí eu anotei em 2020 e tal. Quando chegou 2021, eu pensei, gente, eu preciso estabelecer esse hábito de novo. Eu coloquei como meta que eu queria anotar as minhas orações. Porque quando eu reli as orações de 2020, por mais que eu só tenha anotado 3 dias, eu fiquei, cara, olha o tanto de coisa que Deus fez. E eu nem lembrava que eu tinha orado sobre isso. Então eu achei muito importante anotar, porque às vezes a gente acha que a gente tá falando sozinho, às vezes a gente acha que Deus não tá escutando as nossas orações. Só que tem coisa que demora, tem coisa que é do jeito dele, tem coisa que ele responde com não. E aí quando a gente vai relendo, a gente lembra que, ó, Deus respondeu isso aqui de alguma forma. E é bom, muito bom. 2021 continuei, né, anotando, só que eu anotava como se eu, como fala, sabe? Tipo, eu anotava tudo. Deus, hoje eu vim aqui e tal. Fica muito extenso. Aí eu fui anotando isso, tentei anotar todos os dias, não deu certo de novo. Tanto que eu anotei dia 2/1 de 2021. Depois disso, sabe quanto que eu anotei? 17/1 de 2021. E aí eu percebi, cara, esse negócio não é viável de anotar todos os dias. E nem toda semana. Aí eu comecei em 2022, em setembro de 2022, a anotar mês a mês. E isso aqui foi um direcionamento que Deus me deu. De tanto eu orar falando, Deus, queria tanto anotar, queria tanto escrever, como que eu posso fazer? Aí veio aquele pensamento, por que que você não faz mês a mês? E aí eu comecei. Setembro de 2022 eu anotei, outubro de 2022 eu anotei, e sempre marcando com amarelo o que Deus tinha me respondido. Novembro de 2022, dezembro, e aí quando começou 2023, adivinha? Quando começou 2023, eu continuei anotando mês a mês, e anotei vários meses, e comecei a perceber que às vezes eu repetia orações de um mês em outro mês, porque eu ainda achava importante continuar orando por isso, e às vezes também eu percebia que era importante alguns assuntos eu não orar mais sobre aquilo, porque Deus já tinha me respondido que não era aquilo. E às vezes também eu reparei que Deus mudava as minhas orações. Eu começava a orar por uma coisa de uma forma, e aí ele ia falando comigo, iam acontecendo algumas outras coisas. Eu já percebia que aquelas coisas não precisavam ser exatamente como eu estava orando. Aí eu mudava a forma de orar. E eu continuei anotando assim. E aí em 2024 eu anotei também todos os meses, tá tudo aqui anotado. Inclusive eu vou dar uma lida depois pra ver se Deus não me respondeu, né? Alguma coisa assim que eu até esqueci que eu tinha orado. E aí quando foi no mês de novembro, ali bem no finalzinho do mês, eu tava orando e eu fiz uma oração e perguntei pra Deus assim: Deus, será que tem alguma coisa que eu posso fazer pra contribuir com o reino? Alguma coisa que eu posso fazer para contribuir com as pessoas, para ensinar alguma coisa que o senhor me ensinou? E aí eu fiquei lá paradinha e ele falou assim: por que que você não ensina as pessoas a orar mês a mês do jeito que eu te ensinei? Aí eu fiquei, verdade, funcionou para mim, alimentou mais a minha fé, me fez perceber que Deus me ouve e me fez perceber que Ele também responde. Eu pensei, vou pesquisar sobre isso, né? Como que eu vou fazer? E meu marido, ele já tinha lançado um livro. Então eu peguei e conversei com ele sobre a possibilidade de lançar um livro que fosse um caderno de oração. Eu não queria lançar só o arquivo. Ah, tá aqui o arquivo, vocês podem imprimir do jeito que vocês quiserem. Não, eu queria lançar algo que a pessoa pudesse guardar por vários anos, tivesse capa, tivesse uma qualidade melhor, para poder guardar por vários anos. E aí surgiu o primeiro caderno de oração que eu deixei, né, de acesso para as minhas seguidoras.
disponibilizei para compra no começo do ano de 2025 e foi muito rápido, gente, para lançar isso daqui. Eu lembro que eu tive essa oração no finalzinho de novembro. No comecinho de dezembro, assim, dia 5 já tava tudo com a editora. E no dia 10, não, demorou lá pro dia 20, 25 de dezembro que foi chegar para mim. Eu já tinha vendido vários, aí eu entreguei para as pessoas que eu tinha vendido e comecei a pedir mais. E ele foi assim, bem simples, sabe? Capa tradicional, como se fosse um caderno. E aí ele vinha aqui com a história, né? Que eu acabei de contar para vocês do meu primeiro caderno de oração, como que eu comecei, como que eu escrevia, alguns versículos, né? Sobre a gente orar constantemente, se retirar para orar. E aí eu coloquei aqui porque que eu tinha percebido que era muito importante ter um caderno de oração. Primeiro porque a gente não esquece, né? E a gente ora por aquelas coisas sempre. Segundo, para a gente perceber que Deus responde às nossas orações. Terceiro, porque assim a gente para mais para ouvir o que Deus está falando com a gente. Inclusive, quando você vai escrever, você presta mais atenção. E quarto, para ter mais constância na oração. E realmente, eu percebo que ajuda muito na constância, porque sempre que eu não sei pelo que orar, eu pego o meu caderno de oração e começo a orar pelas coisas que eu anotei. Ah, tem todo dia você pega o seu caderno de oração? Antes eu pegava, hoje eu não pego mais. Eu já decorei as coisas pelas quais eu estou orando esse ano. Mas tem uma coisa que eu sempre faço, que é marcar com amarelo quando Deus já me respondeu. Às vezes eu marco com amarelo e não escrevo nada, porque foi exatamente ali do jeito que eu orei. E às vezes eu ainda marco de caneta, tipo, Deus diz que não. Ah, Deus me mostrou que de outra forma era melhor. E eu gosto de fazer assim, porque quando eu releio anos depois, eu sinto bem, assim, gente. Eu sinto, cara, Deus escutou mesmo. Tanto que ele é atencioso, tanto que ele é legal. Ele tá ocupado com o mundo inteiro e ele me responde. Aí aqui, ó, eu sempre colocava em cada mês uma pequena oração para aquele mês e deixava o espaço para anotar as orações. Deixa eu ver se eu acho aqui um mês que eu não tenha anotado as orações. Aqui, ó, mês de março. Aí a página de anotação é assim, tipo uma página de um caderno mesmo. Fiz uma de cada mês. E aí aqui você anota. Por que que esse mês eu não anotei? Geralmente o mês que eu não anoto é porque eu vou fazer a mesma oração do mês anterior. Aí eu não anoto tudo de novo, né? Aí eu fiz isso de todos os meses. Todos os meses tem uma oração pequena no começo. E no final também tinha aqui para você colocar o que Deus falou com você, alguma coisa que você percebeu que você tem que melhorar e tal. Esse aqui foi de 2025, foi bem simples. E aí, quando foi chegando no final do ano, eu fui pensando, gente, e agora? Tá chegando 2026. O que eu vou fazer com esse caderno de oração de 2026? Orei, perguntei pra Deus se era pra continuar fazendo, ele confirmou que sim. E aí eu pensei, vou dar uma melhorada nesse caderno, né? Porque se a ideia é ser uma coisa durável, a capa podia ser uma capa dura. E aí eu tenho uma Bíblia daquelas de arame, e eu gosto muito dela porque dá pra dobrar. Eu pensei e se tivesse arame, porque é caderno, não é livro. Daí surgiu o caderno de 2026. Ele é capa dura, de arame. Esse aqui foi tipo livro e esse aqui realmente tipo caderno, né? Só que os custos, gente, diferenciou demais. Esse aqui eu vendi a R$ 39,90. Esse aqui eu tive que vender a R$ 69,90 porque o custo dele foi maior. Foi outra editora, o frete foi maior e 2026 as coisas estavam bem mais caras que 2025, né? Mas ele foi completamente diferente, né? Esse daqui eu coloquei a Bíblia em ordem cronológica. Aí tem esse lado aqui que é para ler no primeiro semestre, né? E esse outro lado para ler no segundo semestre. Por que que eu coloquei? Porque foi o jeito que eu li a Bíblia em 2025. E eu percebi mais detalhes da Bíblia, eu prestei mais atenção nas histórias, eu percebi mais conexão entre uma história e outra quando eu li em ordem cronológica. Então eu achei muito importante colocar, deixei aqui os espacinhos para marcar, né, o que já leu e lê todos os dias. Eu acho que vai ajudar muita gente que nunca conseguiu ler a Bíblia, né? Depois eu deixei um espaço para os jejuns, para você anotar os seus jejuns, seu propósito, que data que foi que você começou, que data que acaba.
Deixei várias páginas assim de anotação também. Essas páginas de anotação é para anotação livre, mas tipo assim, dá para você anotar algo que Deus falou com você, dá para você anotar uma palavra no culto, dá para anotar alguma coisa que você quer estudar da Bíblia, algum significado, os livros bíblicos que você quer ler. Dá pra anotar tanta coisa, né? O louvor que você quer ensaiar. E aí, todo começo de mês, eu coloquei uma reflexão, né? Coloquei o nome do mês e uma reflexão. Algo que Deus falou comigo. E aí, eu fui anotando no meu bloco de notas e coloquei aqui. Coloquei também uma oração, dessa vez um pouco mais extensa do que as que eu tinha colocado no de 2025. E coloquei um espaço de motivos de oração. Deixa eu pegar um aqui que eu ainda não escrevi, o de abril, para vocês verem como é. Ó, por exemplo, começa aqui abril. Aí vem toda a reflexão de abril. Aí tem a oração para abril e tem também o lugar de anotar os motivos de oração de abril. Aí eu sempre coloquei duas folhinhas, porque às vezes são muitas coisas, né? E aí tem mais espaço para anotar. Mas eu sempre gosto de colocar o motivo de oração de forma resumida. Por exemplo, ir um dia na cidade tal para passear. Chamar um casal de amigos para vir aqui na minha casa e ter um momento de comunhão com eles. E aí, de forma bem resumida, tá? No final, coloco também as pessoas que a gente tá orando para converter, aceitar Jesus, faz política dar certo, pro Brasil ganhar a Copa. E aqui, gente, no final, eu coloquei uma mensagem de você chegou ao fim, um testemunho de 2026 e um espaço para você anotar coisas sobre o seu 2026 que você não quer esquecer, já que a lógica é você guardar. Aí eu tenho de 2026, o de 2025 e esse daqui que foi de 2020 até 2024. Eu já tenho 3 cadernos de oração. E a ideia, vocês lembram, né? Que não era disponibilizar digital. Só que acabou que esse ano eu pensei, eu vou disponibilizar. Por quê, gente? O e-book digital é mais barato e eu percebi muita dificuldade quando eu fui vender mais caro e também quando eu fui cotar com as editoras. Eu não sei o que acontece, gente, que as coisas são tão caras para fazer. Por exemplo, eu coloquei o arquivo, ele é 10% do valor. Porque todos os outros 90% era frete, imposto, transportadora para chegar para mim, transportadora para chegar para vocês. E agora reduziu tudo. Agora reduziu tudo, você pode comprar, vai chegar no seu e-mail. Se você quiser imprimir na sua casa, tem como. Se você quiser levar numa gráfica para imprimir, tem como. E aí você faz suas anotações e pronto. É isso. Mas eu não quero comprar esse caderno de oração, porque eu não quero gastar dinheiro com essas coisas. E aí, o que que eu faço? Faz o seu. Igual eu fiz aqui. Igual eu fiz o de 2020 até 2024. Só que o legal de ter o de 2026, que eu orei, coloquei aqui experiências que eu passei, versículos e já tem tudo separadinho, é que já é próprio para isso, né? Então, quando você abre uma página aqui, já tem um lugar específico para você anotar. Eu acho muito melhor, gente. Eu sou da papelaria criativa. Quando o negócio é todo decorado, quando a folha é bonita, parece que eu me sinto ainda mais inspirada. Não é à toa que a minha Bíblia é toda colorida, toda desenhada, e eu amo isso porque eu gosto mais de estudar assim. Eu tenho esse lado assim de tipo, post-it, vamos usar uma canetinha bonitinha para riscar aqui. Então eu acho que ajuda. Esse vídeo é só para explicar para vocês um pouquinho sobre isso. Eu sei que tem muita gente que tem vontade de lançar livro, acha que é muito difícil. E talvez eu possa fazer um próximo vídeo, né, explicando um pouco sobre as editoras. Se bem que hoje, a Suzana de 2026 acha muito mais vantajoso lançar as coisas digital, gente. Eu tô muito tech e não tô vendo vantagem em fazer as coisas físicas, infelizmente. Claro que o físico, a pessoa pode guardar melhor, né? Tem uma capa mais bonita, tem uma durabilidade completamente diferente. Mas às vezes a pessoa não tem condição de comprar e eu não quero que alguém deixe de comprar porque é muito caro. Eu quero ter uma coisa acessível e talvez o que você tem aí para proporcionar para as pessoas
Você também quer que seja acessível. Além desses aqui, eu tô escrevendo um livro e a dificuldade é completamente diferente. O caderno de oração, eu lembro que em uma semana tava pronto. O livro já tem mais de um ano, né, amor? Mais de um ano, gente, que eu tô escrevendo. Ele talvez eu vou querer que tenha digital e que tenha físico, porque eu quero muito ter um dele. Mas talvez você tá querendo lançar uma coisa mais simples, uma planilha, um guia de como que a pessoa vai fazer alguma coisa que você trabalha, que você sabe fazer, e dá pra fazer digital. E você tá aí quebrando cabeça. Não quebra a cabeça, não. Vamos conversar aqui nos comentários, tá? Tchau!